Corinthians ganha concorrente brasileiro por Guerreiro. Jogador segue em recuperação de lesão no joelho. Guerreiro não entra em campo desde o início de outubro e está sem contrato desde que rescindiu com o Internacional. O atacante de 37 anos aguarda propostas de outros clubes do futebol brasileiro e sul-americano. O Corinthians é um dos principais times na disputa pelo atleta, além de gigantes como Peñarol e Boca Juniors. Outro grande brasileiro monitora a situação de Guerreiro, o Fluminense. O tricolor carioca busca um novo camisa 9 após a saída de Bobadilla do elenco. A equipe dispõe de Fred e Abel Hernandes, mas busca mais um jogador para a função. O Flu tem a desvantagem do atacante priorizar o Corinthians. Segundo o jornal Líbero, o Timão aguarda que o peruano recupere da sua lesão no joelho para acertar com o clube. O Corinthians teria ainda um plano para se aposentar no alvinegro. O clube paulista pretende que Paulo Guerreiro chegue ao clube após a recuperação no joelho. Eles confiam em sua capacidade de fazer gols e também pensam em organizar um plano para a aposentadoria, afirmou o diário. Além de Corinthians e Flu, Alianza Lima, Universidade Chile, Peñarol e Boca Juniors demonstraram interesse no atleta de 37 anos. Pelo Corinthians, Guerreiro marcou história. Ele chegou após o título da Libertadores no clube e foi decisivo para o título do Mundial de Clubes, marcando na semifinal contra o Al-Ahly e na final contra o Chelsea. O atacante ainda conquistou a Recopa e o Paulistão em 2013. Ao final do seu contrato, no meio de 2015, foi para o Flamengo. Ele ainda vestiu a camisa do Internacional no futebol brasileiro. Após a vitória sobre o Santos, o Timão subiu para 53 pontos na quarta colocação. O alvinegro está mais perto de uma vaga direta para a próxima Copa Libertadores. Na próxima quinta-feira, 25, o time de Silvinho visita o Ceará, que está em ascensão na tabela. Neste momento, os cearenses vêm de 3 jogos sem derrota e ocupam o 9º lugar da Série A. Entenda a polêmica de maconha liberada no BBB. Nasser Rodrigues, participante do BBB 13, afirmou em seu perfil no Twitter que a Globo liberou o uso de maconha durante o confinamento. Na madrugada do último sábado, 20, o ex-BBB escreveu para Chico Barney e é claro que o assunto viralizou entre os mais comentados da web. Excelentíssimo Chico Barney, não estou em condições de falar no momento porque estou ao lado da minha esposa dormindo nesse exato momento. Porém sim, a maconha era liberada no Big Brother, e escreveu. Diversos internautas duvidaram da informação, uma vez que a emissora exibe 24 horas pelo pay-per-view. No entanto, alguns seguidores lembraram que há ambientes da casa que não são vigiados pelas câmeras. No BBB 13, onde vocês fumavam? Porque eu via 24 horas no PPV e nunca vi. O único lugar que não dava para ver era a área de estender as roupas. Era lá, questionou uma seguidora. Outros acreditam que tudo não se passa de uma brincadeira entre os dois. De acordo com o IG, que procurou a Globo para esclarecer o fato, a assessoria disse que a afirmação não faz o menor sentido. McDonald's de Bauru recua e retira placas multigênero de seus banheiros. Depois de muita polêmica, a unidade do McDonald's de Bauru, interior de São Paulo, que havia colocado placas multigênero nas portas de seus banheiros, cedeu à pressão e alterou as indicações na entrada dos sanitários. A loja foi notificada pela prefeitura da cidade de supostas irregularidades. Agora, as portas trazem placas apenas com os símbolos masculino ou feminino e a descrição WC individual. O caso viralizou nas redes sociais após uma moradora da cidade, que não teve sua identidade revelada, postar um vídeo reclamando dos banheiros. A lanchonete foi muito criticada nas redes sociais e chegou a ser acusada de comunismo. Não admito isso na minha cidade. Não quero usar banheiro com homem, sou contra isso. Eu não aceito. Quero que todos os vereadores de Bauru deem um jeito nisso. É um absurdo. Criança usa o mesmo banheiro. É o comunismo na cidade de Bauru. Uma vergonha, afirmou a mulher. Com a repercussão do caso, a prefeita Suelen Rosim, patriota, que é bolsonarista, escreveu em uma rede social que as exigências do Código Sanitário de Bauru não estavam sendo cumpridas.
A vigilância sanitária esteve no local e verificou que as exigências não estão sendo cumpridas. Portanto, providências foram tomadas, afirmou a prefeita. De acordo com o artigo 96 do Código Sanitário do município, os sanitários devem ser separados e identificados para cada sexo. Por comunicado, a área de comunicação do McDonald's informou que a rede tem o compromisso com a promoção de um ambiente inclusivo e de respeito em seus restaurantes e adotou cabines individuais e de uso independente para que todas as pessoas se sintam bem-vindas e possam utilizá-las com conforto e privacidade. Enem. Professor ajuda candidata que esqueceu RG e atitude viraliza. Neste domingo, 21, aconteceu a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e como sempre, foi repleto de situações inusitadas. Uma delas foi protagonizada pelo professor Stanley Lustosa de Vasconcelos, que ajudou uma candidata que ele sequer conhecia. O professor conseguiu buscar e entregar o documento de identidade, que ela tinha esquecido em casa, faltando 1 minuto para o fechamento dos portões do local de prova do Enem. Em Teresina, Piauí, o professor participava de uma ação em frente ao local da prova, faculdade em que ele trabalha, na zona norte da cidade, quando ouviu uma candidata nervosa por ter esquecido o documento de identidade para realizar o Enem. Faltavam 20 minutos para o portão fechar. Conversando pelo celular com o marido da candidata que estava impossibilitado de sair por estar cuidando de um bebê, ele chegou ao endereço, localizado próximo à faculdade, e voltou para entregar o documento, sendo ovacionado pelas pessoas no local. Estava trabalhado quando a ouvi falando e tentando resolver se ia pegar ou se mandava um mototáxi ir, mas vi que estava difícil para ela, então perguntei onde ela morava, peguei o contato do marido dela e fui, disse o professor ao G1. A candidata salva pelo professor foi Bruna Carini, de 23 anos, que quer fazer o curso de enfermagem. Apesar do susto, ela afirmou que a prova estava fácil e que conseguiu fazer tudo. Luxemburgo, me dá 5 anos para gerir, e o Cruzeiro paga R$1 bilhão que deve. Técnico da Raposa, que tem futuro incerto no clube, disse que teria capacidade para sanar dívida do clube. Futebol é um grande negócio. Sendo negócio, ele tem que dar lucro. O Cruzeiro deve R$1 bilhão, tá certo? Me dá 5 anos para gerir o Cruzeiro, e o Cruzeiro paga R$1 bilhão que deve. É só investir onde tem que investir, disse o treinador em entrevista à Rádio Super. Atualmente, a dívida cruzeirense se aproxima de R$1 bilhão, segundo o último balanço apresentado pelo clube. A Raposa passa por grandes dificuldades financeiras e, por isso, vê como solução a transformação em Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Vanderlei Luxemburgo acredita que o Cruzeiro está no caminho certo com a SAF, mas acredita que também há outra solução: o investimento na base e a venda de jovens atletas. A empresa precisa de momento de investidor para ser parceiro. O Sérgio optou pela SAF. Faz parte, mas o Flamengo vendeu 3 jogadores e arrecadou R$700 milhões. Hoje, 100 milhões representam R$600 milhões. A dívida do Cruzeiro é 150, 160 milhões de dólares. Se você investir nas categorias de base, você vai ver que vai investir nisso aí. Um vale 10, outro 6. Você vai ver que vai atingir, você vai chegar nesse valor, porque o futebol permite isso. Tem que saber gerir. Em vídeo, Márcio Smelling ri e debocha de denúncias na Globo. Ex-chefe do Departamento de Humor da Globo, demitido após acusações de assédio sexual, Márcio Smelling aparece debochando de denúncias feitas ao departamento pessoal da emissora em um vídeo de 2018 divulgado nesta segunda-feira, 22. Na gravação, o comediante está com amigos em uma festa entoando frases provocativas como: "Não adiantava ir reclamar". Nas imagens, Smelling está rodeado por amigos dentro de um ofuro.
Segundo as informações divulgadas pelo jornalista Léo Dias, do Metrópolis, a festa ocorreu em 15 de outubro de 2018, 2 meses após a promoção do ex-Globo à liderança da área humorística. Ao lado de latas de cerveja, Mellin e os colegas cantarolam os seguintes versos: "Não tem compliance lá, não tem compliance lá, não adianta reclamar no DAA." Compliance é o departamento das empresas responsável pelo cumprimento das legislações e que recebe denúncias de vítimas de assédio. DAA era a sigla para a área de desenvolvimento e acompanhamento artístico da Globo, que cuidava da gestão dos talentos e da criação dos conteúdos da emissora. Além de Mellin, aparecem no vídeo as atrizes Verônica Debon e Luciana Fregolente, os roteiristas Léo Lana, Luísa Iabrudi, Diego Tavares, entre outros. Em dezembro de 2020, após as denúncias virem à tona, Verônica criticou o antigo chefe em uma publicação no Instagram. "Ele fez um quer mais o quê, filha, pra calar a boca", em rede nacional. "Alguém pode achar isso normal?", opinou a atriz. Em nota, a assessoria de Márcios Mellin disse que a associação entre o vídeo e as denúncias de assédio é absurda, e que o material aborda as críticas da equipe por causa de uma festa proibida pela emissora. Jorge Jesus expõe possível retorno ao Brasil. "Hoje sou que escolho quem quero treinar." Jorge Jesus ganhou tudo que pôde pelo Flamengo: Libertadores, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil. Vira e mexe, o português tem seu nome ventilado no futebol brasileiro. Parte dos torcedores do Corinthians, inclusive, aprovariam a contratação e já ventilaram a possibilidade nesta temporada. No entanto, uma ida para o alvinegro parece descartada neste momento, assim como um retorno ao rubro-negro, que parece estar em segundo plano tanto para o treinador quanto para a diretoria. Em contrapartida, Mister foi questionado sobre aceitar um convite para dirigir a seleção brasileira e não fugiu da resposta, abrindo o jogo sobre o tema. Ele tem contrato com o Benfica apenas até junho do ano que vem. "Hoje, sou eu que escolho quem quero treinar. Quando comecei a carreira não era tão bem assim. A seleção brasileira nunca foi treinada por um estrangeiro. Penso que não vou ser eu. Qualquer treinador do mundo gostaria de treinar a seleção brasileira", respondeu o técnico benfiquista às vésperas do duelo contra o Barcelona, pela Champions League. Há pouco tempo, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, convidou Xavi Hernandes para ser parte da comissão técnica, com a visão de assumir como técnico pós-Qatar. Em apresentação no Barcelona, o ex-jogador contou sobre: "Sim, é verdade que eles me ofereceram. Primeiro, eu seria auxiliar do Tite, e, depois da Copa do Mundo, assumiria a seleção. Mas minha ideia era vir para o Barça", declarou. Ronaldinho Gaúcho pode ser preso por falta de pagamento de pensão à ex-mulher. Ronaldinho Gaúcho está na mira da justiça. O ex-jogador foi intimado a pagar a dívida de pensão que tem com a ex-noiva Priscila Coelho, até o dia 1 de dezembro. Caso não cumpra o pedido de execução, o futebolista brasileiro pode ter os bens penhorados e até ser preso. Segundo publicou o jornal Extra, Ronaldinho vinha driblando oficiais de justiça, que não conseguiam citá-lo no processo de pensão. Agora, de acordo com o advogado de Priscila, Bruno Medrado, é pagar ou pagar. Neste caso, o procedimento de execução, que já iniciamos para o recebimento do valor, já definido lá no processo que vai julgar a respeito da união estável, desta pensão provisória, não cabe esta discussão, explica. Se ele quiser reverter essa decisão, ele tem que ir no processo principal, que foi o que deferiu esta pensão provisória de alimentos. Agora é pagar ou pagar, disse ao Extra. O processo movido por Priscila Coelho foi protocolado em 2019 e tem sigilo na Justiça. Na primeira vara de família do Rio de Janeiro, ela afirmou ter sido noiva de Ronaldinho durante 6 anos. Ano passado, o trâmite da pensão provisória de alimentos previa o pagamento de R$100 mil por mês.
Renato Gaúcho é alvo da ira da web após empate do Flamengo, postura de torcedor gremista. O Flamengo ficou no empate com o Grêmio nesta terça-feira, em jogo atrasado do Brasileirão, e perdeu a oportunidade de diminuir a vantagem do Atlético Mineiro. O rubro-negro chegou a abrir 2-0 e estar com o jogador a mais em campo. Mesmo assim, permitiu o empate do tricolor, que luta para fugir da zona de rebaixamento. Os torcedores do Grêmio, inclusive, comemoraram o resultado pelas redes sociais, devido às circunstâncias do jogo. Alguns deles visitaram a concentração do Flamengo antes do jogo para pedir uma forcinha para Renato Gaúcho. Durante a partida, o treinador retirou Vitinho, autor dos 2 gols, e colocou o volante Peris da Mota no lugar. O Grêmio chegou ao empate minutos depois. Na web, alguns torcedores do Flamengo afirmaram que o treinador ajudou o ex-clube indiretamente. O Renato não fazia muita questão. A postura dele do começo ao fim desse jogo foi de torcedor gremista, comentou um torcedor. Renato não é apenas um técnico ruim, é um personagem que desrespeita o clube. Vergonhosa a postura do time após ficar 11-10, muito por conta dele. Sobre os jogadores, inveja do Palmeiras que viu seus atletas discutirem em campo. Aqui ninguém fica puto com ninguém, leva o empate e F. Se disse outro. Ah, mas hoje a raiva é demais. Sensação horrível de ver o interesse pessoal do Renato acima do interesse do clube, dos torcedores. Estou confiante para sábado, mas hoje é sensação de ter sido feito de palhaço, disse mais um. Alok desabafa após morte de Marília Mendonça, momentos de pânico. Alok publicou um longo desabafo nas redes após a morte de Marília Mendonça. Nesta quarta-feira, 24, Alok postou uma carta aberta em seu perfil no Twitter. O DJ revelou que está passando por um período difícil que se intensificou pela morte de Marília Mendonça. Entrei em um processo de muitos questionamentos com profunda tristeza e momentos de pânico. O mundo está muito veloz e não há tempo, nem mesmo para o luto. Precisa postar sobre o videoclipe novo, precisa postar entregas comerciais, precisa postar sobre os próximos shows. Mas e se eu não tivesse me sentindo pronto? Não há tempo para questionamentos, começou. Eu estava me sentindo descolado da realidade e muito aéreo, me trazendo gatilhos e me mergulhando de ponta em uma crise de labirintite que já vinha me derrubando. Nunca tinha passado por isso e nem fazia ideia do quanto é desconfortável, escreveu Alok. Ele continuou, mas logo sentia o peso dos meus pensamentos. Mas não compartilhava minhas dores, porque acredito que o mundo já tem dores demais. E como eu quero ser um veículo de cura, preciso estar curado, ressaltou. Por fim, o músico afirmou ter decidido ficar mais próximo de seus fãs. É muito louco, mas o que vocês conhecem sobre mim são fragmentos de histórias e notícias contadas por outras pessoas. Raras são minhas aparições mais íntimas, mas agora estou decidido, e quero me aproximar mais de vocês. Alguns comentários nas minhas fotos são: seu olhar parece tão triste. Meu olhar carrega muitas histórias. Quantas coisas já vivi e vi nessa vida. É uma profundeza, mas prometo que não é um olhar de tristeza, declarou. Fim dos rumores. Paulinho acerta contrato com gigante brasileiro. Há alguns meses, Paulinho, ex-Corinthians e Barcelona, novamente ficou livre no mercado. Por atrasos salariais e depois de apenas 2 meses, o meio-campista rescindiu seu contrato com o Al Ahly, da Arábia Saudita, deixando a equipe com 2 gols em 4 jogos. Vale ressaltar que mais no início do ano, o meio-campista de 33 anos já havia rescindido seu contrato com o Guangzhou Evergrande, da China, deixando a equipe depois de 172 jogos disputados e 74 gols marcados, além de 9 títulos conquistados, incluindo 4 vezes o campeonato chinês e 1 vez a Liga dos Campeões da Ásia, principal competição do continente. Agora, o jogador já definiu seu futuro. De acordo com Samir Carvalho, Paulinho colocou fim em rumores e acertou de vez seu retorno ao Corinthians. A fonte afirma que o jogador assinará em janeiro e integrará o elenco do Paulistão.
Enquanto isso, Paulinho segue treinando e agradando no CT do Corinthians. O jogador, que receberá um salário de 750 mil, só não assinou de forma imediata para que o clube paulista não assumisse a obrigação de pagar seus vencimentos enquanto o jogador não pudesse estar em campo. Paulinho atuou pelo Corinthians entre 2010 e 2013, tendo conquistado diversos títulos, como o Brasileirão, a Libertadores e o Mundial de Clubes. O volante, que também é marcado por sua facilidade em marcar gols, somou 34 tentos no período. Zé Felipe e Virgínia são acusados de gordofobia. Podres. Zé Felipe e Virgínia Fonseca estão sendo acusados de gordofobia. O casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca se viram envolvidos em uma nova polêmica. Os dois foram acusados de gordofobia depois de um vídeo viralizar nas redes. Na gravação, o casal aparece em um carro, junto com alguns outros amigos, rindo e zombando de um relato de uma jovem que sofre de compulsão alimentar. Virgínia foi quem gravou o vídeo, com o intuito de mostrar a reação do marido ao ouvir que a moça, chamada Cristiane, comia 12 pães no café da manhã. Alguns internautas se revoltaram. E a Virgínia e o Zé Felipe que foram gordofóbicos com uma menina? A gordofobia não me choca, porque são duas pessoas podres, disse um usuário do Twitter. Todo mundo passa pano para esse casalzinho, disparou outro. Cristiane, a moça que é zombada, falou com a TV Paranaíba, afiliada da Rede Record em Uberlândia, e desabafou sobre o ocorrido. Chegou através da minha amiga a notícia. A mulher do cantor Zé Felipe fez um stories divulgando o meu sofrimento, tudo que eu passei na obesidade, no momento de mais desespero quando eu procurei ajuda na Igreja Universal, ele zombando e rindo do meu sofrimento, disse ela. Melody alfineta Anitta e a acusa de inventar fake news. Serei maior do que você um dia. Após Anitta debochar das falas e atitudes de Melody em um podcast, a adolescente alfinetou a funkeira e a acusou de inventar fake news. Eu nunca falei que sou maior que você. Falei que serei maior que você um dia, disparou a cantora de 14 anos nas redes sociais nesta quarta-feira, 24. Nesta semana, Anitta relembrou a entrevista que Melody concedeu em 22 de outubro para Otaviano Costa no programa Otalab. Na ocasião, a artista mirim disse: com 17 anos, não vou precisar da Anitta para me empresariar. Se Deus quiser, eu vou ser muito maior do que ela. Não que eu não goste dela. Eu acho ela super esperta, sou muito fã dela. Porém, ela ainda é Brasil, e eu quero o mundo inteiro. No bate-papo com as influenciadoras digitais, a funkeira elogiou Melody, mas sem deixar de debochar dos comentários. A Melody já falou que não quer ser empresariada por mim, porque é maior que eu, e tá tudo bem. Não sou rainha do universo, outras pessoas podem fazer dela a rainha do Brasil. Ela tem muito talento, é bonita, declarou a estrela internacional. Se ela se esforçar para cantar bem, profissionalmente, sem ser piada, acho que ela vai bem. Mas Melody tem que ter estratégia certa. Ficar inventando fake news, essas maluquices, não vai ser levada a sério, na minha opinião. Mas quem sou eu? Ela é muito maior que eu, ironizou a dona do hit Vai Malandra. No Instagram, Melody repostou o vídeo da entrevista da veterana de 28 anos e respondeu: eu nunca falei que sou maior que você. Falei que serei maior do que você um dia. Sobre você me agenciar, eu sempre falei que adoraria, mas se fosse agora, pois daqui a 4 anos, não sei, mas creio que meu nome já será maior do que o seu. Sobre inventar fake news, aprendi com você vendo seus lançamentos. Agradeço pela parte dos elogios e respeito sua opinião no resto, até na parte em que me esnoba. Não ligo, pois no fundo sei que você também é minha fã, assim como eu sou sua. Te amo, escreveu ela. Ex-BBB diz na Jovem Pan que Felipe Neto pode morrer, amém, e influencer cobra rádio.
O influenciador Felipe Neto se posicionou após receber ataques do ex-BBB Adriles Jorge, que também é comentarista político na Jovem Pan News. O jornalista disse que o youtuber carioca poderia morrer, e ainda disse amém pelo desejo. Durante o programa da Jovem Pan News, comentarista político e defensor de Bolsonaro disse que Felipe Neto poderia morrer. Comentarista deseja a morte de Felipe Neto. O apresentador do programa brincava que Adriles Jorge já havia brigado com a cantora Anitta e disse que, em breve, ele brigaria também com Felipe Neto. O comentarista disse que esse pode morrer, amém. Felipe Neto prontamente usou as redes sociais para se defender. Isso aqui é o bolsonarismo. O ex-BBB que se acha cientista político e passa 24 horas por dia chamando Bolsonaro de herói. Desejou minha morte em rede nacional e ainda falou amém. E aí, Jovem Pan News, isso é normal? É aceitável? Indagou o youtuber. Adriles Jorge é conhecido por seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, algo que ficou explícito durante uma entrevista do presidente à Jovem Pan News. O jornalista entrou em conflito com outro comunicador da emissora por fazer uma pergunta sobre casos de corrupção envolvendo a família do presidente. Adriles é jornalista formado pela PUC Minas e já atuou como roteirista, editor e repórter, mas ficou famoso mesmo por sua participação no reality show Big Brother Brasil, em 2015, em edição que foi ganha pelo advogado caipira César Lima. Com influenza, André Gonçalves aguarda a chegada de tornozeleira eletrônica para cumprir prisão domiciliar. Segundo o advogado do ator, Silvio Guerra, ele ainda não foi notificado pela Justiça de Santa Catarina, onde corre o processo de pensão alimentícia, para cumprir a pena, nem recebeu o equipamento eletrônico. O ator André Gonçalves, de 46 anos, ainda aguarda ser notificado com um mandado de prisão pela Justiça de Santa Catarina para começar a cumprir sua pena por falta de pagamento da pensão alimentícia da filha Valentina, de 18 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Cíntia Benini. A decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina saiu na segunda-feira, 22, e determina que ele use tornozeleira eletrônica e cumpra prisão domiciliar por 60 dias. Por hora ela ainda não foi notificado e leva a vida normal, quer dizer, quase normal, já que no meio disso tudo ainda está com a gripe e influenza. Ele aguarda ser notificado pela Justiça de Santa Catarina e receber o equipamento eletrônico, disse ao G1 o advogado do ator Silvio Guerra. Silvio contou ainda que considera a pena uma vitória de sua defesa, uma vez que Cíntia Benini pedia pena extrema, com reclusão em presídio. Tentei mostrar para o juiz que o André deve, sim, mas nunca agiu de má fé. Ele, quando era contratado da TV Globo, fazia o pagamento da pensão para os seus filhos com o desconto em folha. Quando acabou o contrato, em 2016, isso não pôde mais ser cumprido. Ele ficou desempregado, mas a cada trabalho extra, a cada freela que pegava, corria e depositava algo, nem que fosse R$1.000, R$1,2 mil. Nunca foi por má fé, foi por falta de trabalho e grana mesmo, disse Silvio. Dívida está em R$352 mil. Segundo ele, o processo teve início em 2017, em São Paulo, onde Cíntia morava com a filha Valentina, e estava em um valor devedor de pouco mais de R$112 mil. André teve uma moto, seu único bem segundo o advogado, penhorado como forma de garantia de que pagaria a dívida. A atriz mudou-se para Santa Catarina, e diante do não pagamento de nenhum valor de pensão, abriu o processo no estado, pelo qual o ator foi condenado com a prisão domiciliar com o uso da tornozeleira. Atualmente, com juros e correção monetária, o valor da dívida subiu para mais de R$352 mil. O ruim é que veio tudo de uma vez só. Ele tinha um trabalho agendado para agora, de novembro a março, mas, com a tornozeleira, como vai fazer e questiona o advogado que aguarda o cumprimento da sentença para entrar com o recurso. André Gonçalves é casado desde 2016 com a atriz Daniele Vinicius, com quem mora atualmente no Rio. Além de Valentina, ele também é pai de Manuela, de 23 anos, da relação com a também atriz Teresa Seiblitz, e de Pedro Arthur, de 19, fruto do seu relacionamento com Miriam Rios.
Seu último trabalho na TV foi a passagem pelo quadro Dança dos Famosos, do antigo Domingão do Faustão. Em busca de novas receitas, Cruzeiro entra no mercado da tecnologia NFT. Em busca de novas formas de receita, o Cruzeiro prepara a entrada do universo de NFT, que significa Non-Fungible Token, ou, em português, Token Não Fungível. Previsto para ser lançado em dezembro, o Cruzeiro Fan Token, CRZ, oferecerá ao torcedor a possibilidade de participar de decisões do cotidiano do clube, colaborar financeiramente e receber recompensas exclusivas. A expectativa é que a comercialização do produto gere faturamento de até R$20 milhões. Na prática, a NFT é um tipo de chave eletrônica criptográfica usada de forma única, definindo originalidade e exclusividade. É algo individual e específico, que não pode ser substituído. Por exemplo, uma obra de arte digital, um card em um game, uma foto, um vídeo, uma música, e acredite, até um meme de internet. Ainda que cópias sejam elaboradas, a tecnologia blockchain atesta a autenticidade da propriedade. No caso do Cruzeiro, a ideia é oferecer diversas experiências ao torcedor, como escolher a música do estádio e o design do ônibus, participar do mecanismo de solidariedade na negociação de atletas, entre outras decisões mais estratégicas. Segundo o clube, a novidade atenderá às diferentes classes sociais e o público poderá acessar os serviços integrados e ainda concorrer a produtos oficiais. O Cruzeiro foi procurado por todas as empresas líderes deste mercado, que é o mais aquecido no mundo no momento. Só que o modelo que o Cruzeiro se propôs a participar desde o início da gestão foi focado 100% em inovação e com o torcedor no centro de tudo. Escolher esta personalização com estrutura única é a maior prova da conexão entre clube e sua torcida, afirmou o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Vamos ter uma plataforma própria para aproximar ainda mais o torcedor ao programa de sócios, onde todos terão possibilidades diferentes do que outros torcedores quando o assunto é Fan Token. Ter a oportunidade de poder escolher um projeto que, ao mesmo tempo, seja financeiramente bom para o clube e também o melhor produto para o torcedor, é uma oportunidade muito boa, complementou. O diretor de marketing Rodrigo Moreira ressaltou que o Cruzeiro procurou se afastar do modelo tradicional sem muitos benefícios, para criar um formato exclusivo para sua torcida. Neste novo modelo, o Cruzeiro não está amarrado a nenhuma limitação, e aos poucos a gente espera que o Fan Token substitua o programa de sócio-torcedor. Além disso, esperamos que o torcedor possa ter o retorno de seu investimento. Outra opção de aderir ao Cruzeiro Fan Token é ser um investidor da plataforma, que ficará sob a administração da Faaro, especializada em gerenciamento de bens. O Cruzeiro Fan Token, CRZ, trará uma mudança estrutural para ajudar o clube a gerar novos negócios com mais transparência e sustentabilidade a longo prazo, explica o fundador da empresa, Alisson Mendonça. O Token da Nação Azul é um serviço 360 que vai agregar diversos elementos comuns ao amante de futebol, mas mais do que isso, será a oportunidade de aproximação com o clube por meio de uma plataforma integrada com infinitas possibilidades, conta Lucas Cardial, CEO da Lunis, empresa de blockchain e parceira da Faaro no Cruzeiro Fan Token, CRZ. O início do Cruzeiro Fan Token será marcado pela venda de artes comemorativas em NFT de 2 jogadores com os nomes gravados na história do clube, Rafael Sobis, que anunciou o fim da carreira, e Ariel Cabral, cujo contrato não será renovado para 2022. Solto após espancar ex-mulher, DJ Ives é tietado em eventos. O produtor musical Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ives, preso em julho por bater na ex-mulher, postou uma sequência de vídeos em que aparece sendo tietado por fãs durante eventos. Ele está de volta às redes 2 semanas depois do alvará de soltura concedido pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Nos vídeos, ele aparece abraçando fãs e posando para fotos.
Em publicação recente no Instagram, Yves diz que cometeu um erro e afirmou que pretende ser uma pessoa melhor e quer recomeçar a vida. É muito difícil entender um erro no calor do momento, mas quando se tem o tempo que tive para repensar é tudo muito diferente. Sou um ser humano que deseja ser melhor e que não vai poupar esforços para conseguir. Quero poder olhar para minha filha, quero que ela tenha orgulho da transformação do pai. É hora de seguir e recomeçar a vida daqui. Tenho cumprido todas as determinações judiciais e assim seguirei. Minha filha merece ser protegida, amparada e amada, escreveu. Há 4 meses, o profissional conhecido como uma das maiores revelações do forró no Brasil foi exposto com um vídeo em que aparecia espancando sua ex-mulher, Pamela Holanda. Alguns ataques foram feitos na frente da filha. Ele ficou detido por 100 dias no Centro de Triagem e Observação Criminológica, TOC, na região metropolitana de Fortaleza, acusado de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar.